Olá pessoal, comandante Leonardo Matos aqui, nosso Conexão Geo número 245, hoje é sexta-feira, 28 de julho de 2023, trazendo aí para vocês a síntese da geopolítica nessa semana. Agradecer aí mais uma vez os likes, os comentários positivos, né? Aqueles que ainda não seguem o canal, não deixem de fazê-lo lá no YouTube e também, lembrando, estamos no Spotify e Apple Podcast. O tema que eu escolhi para falar com vocês inicialmente essa semana é algo que ainda estamos digamos assim, em pesquisa, né? Os Estados Unidos, no final da semana passada, anunciou a movimentação de navios, aeronaves e fuzileiros navais para a região do Oriente Médio. Algo aparentemente fora da prioridade dos Estados Unidos no momento, né? A gente sabe que a prioridade dos Estados Unidos no momento é, como sempre, Taiwan, China e o conflito lá na Ucrânia em relação à Rússia. Então esse movimento não esperado de fuzileiros navais, navios e aeronaves para o Oriente Médio despertou aí a atenção de alguns analistas e eu comecei a investigar um pouco isso. Então, tentar trazer vocês algumas questões. Primeiro, o motivo alegado pelos Estados Unidos é uma maior ação dos iranianos no início desse mês de julho em relação a navios-tanques ali na área do Golfo Pérsico, em termos assim de apreender alguns navios-tanques. Vamos lembrar que o Irã sofre sanções pesadas, né, dos Estados Unidos. E os Estados Unidos não voltaram para aquele acordo em relação ao programa nuclear do Irã. Aquele acordo foi assinado em 2015, o presidente Trump saiu em 2016, o presidente Biden, quando assumiu a presidência, tentou renegociar com o Irã, mas isso não saiu. Então essa questão do programa nuclear iraniano é central na minha avaliação quando a gente vai discutir o Oriente Médio. Então a questão do programa nuclear iraniano ainda está em aberto, né? Muitos dizem que o Irã está sim desenvolvendo arma nuclear, eu acho que está, né? Mas obviamente nós não temos provas concretas e há uma grande preocupação em todo o Oriente Médio e no Ocidente de uma maneira geral, Europa, Estados Unidos, em relação ao Irã passar a ser um país nuclear. Um outro ponto para a gente levar aqui em consideração nessa análise, as instabilidades em Israel. Né? Atualmente nós temos aí talvez uma das maiores crises internas de Israel. Vou falar isso mais à frente um pouquinho, na parte do estamos de olho, mas Israel passa por uma crise muito séria, não só a já conhecida crise com os palestinos, mas crise interna, que eu vou falar daqui a pouco. Outro elemento para vocês, a visita do Henry Kissinger na semana passada à China. O Kissinger, com 100 anos, não foi na China por acaso. Alguma coisa ele foi conversar com o presidente Xi Jinping, né? Então, assim, é um nome de peso, um nome histórico na política dos Estados Unidos, na geopolítica dos Estados Unidos, e ele não foi na China de graça. Uma das possibilidades pode ser em relação ao Irã. Sabemos que o Irã e a China firmaram um memorando de entendimentos, um acordo entre os dois países, né, com valores muito altos de investimento da China no Irã. A China precisa comprar petróleo, comprar gás, né, para, digamos assim, para as suas importações de energia de uma maneira geral, e o Irã precisa de alternativas para fugir desse bloqueio, né, dessas sanções econômicas dos Estados Unidos. Então, China e Irã possuem acordo. Vamos lembrar que China intermediou a normalização das relações diplomáticas entre Irã e Arábia Saudita. Vocês lembram disso? E aí o Kissinger vai na China. E no meio desse bolo, os Estados Unidos aumenta a presença de navios lá no Oriente Médio, aumenta a presença de aviões, fuzileiros navais, com Israel tendo essa instabilidade interna muito séria. E para colocar um pouco mais de molho nessa questão, na segunda-feira agora dessa semana, o secretário de Assuntos Estratégicos da Índia fez uma declaração lá na África do Sul, no encontro de secretários de Assuntos Estratégicos dos países dos BRICS. O secretário de Assuntos Estratégicos da Índia fez uma declaração dizendo que a Índia vai apoiar a entrada do Irã nos BRICS. A reunião do chefe de Estado acontecerá na África do Sul, de 22 a 24 de agosto, e, obviamente, um dos temas que vai ser discutido é essa questão de novos países. Então, a minha síntese e a minha conclusão em relação a isso.
Será que Estados Unidos está preocupado com o Irã já desenvolver essa arma nuclear e já pensando em fazer, junto com Israel, algum ataque em relação ao Irã? Ou seja, ou algum indício de que o Irã vai se aproveitar dessa relativa instabilidade em Israel para perpetrar ataques contra Israel, e os Estados Unidos quis se posicionar para, de uma certa forma, defender Israel. Vamos lembrar que Israel é o principal aliado dos Estados Unidos no Oriente Médio, e com essa instabilidade interna que Israel está passando, pode ser, e outros elementos de inteligência que os Estados Unidos podem ter recebido, podem ter levantado, pode ter levado a essa decisão. Então é uma questão importante que eu quis trazer para vocês, que a mídia, de maneira geral, não está em falar. Outro ponto para trazer para vocês, segunda parte agora do nosso Conexão GEO 245, é a questão do conflito na Ucrânia, as novidades do conflito. Na segunda-feira acordamos com a notícia de 2 drones ucranianos atingindo prédios em Moscou. É um tema logicamente sensível, é o centro do poder da Rússia, e esses drones chegaram bem perto do quartel-general do Ministério da Defesa russo. Não tivemos notícias de feridos nem de mortos, mas eles efetivamente atingiram prédios próximos do Ministério da Defesa russo. Então esse é um ponto importante. Outra questão, a continuação aí da interrupção do acordo de grãos. Não temos nenhum indício de que o acordo de grãos vai ser retomado. Aquela proibição de saída de navios transportando grãos ucranianos, de portos ucranianos, isso aí está interrompido. A Ucrânia está tendo que exportar os seus grãos por terra, ou ali por terra para portos ali na Romênia, por exemplo, que é um país vizinho, aí da Romênia entrando em navios, embarcando em navios, aí seguindo viagem. E aí tem um detalhe interessante. O Putin fez isso porque ele estava querendo algo em troca. Ele queria que os Estados Unidos e a União Europeia retirassem determinadas sanções econômicas que estão impondo à Rússia. Ele queria negociar a continuação do acordo de grãos, mas os Estados Unidos e a União Europeia teriam que retirar algumas sanções econômicas. Isso não aconteceu, e aí o Putin fechou a porta, digamos assim, para a saída desses navios. Qual é o problema? Parte desses cereais vão para países que têm votado na ONU de uma maneira... não tem votado contra a Rússia claramente em algumas votações na ONU, especialmente os países africanos. E essa semana o Putin está recebendo lá em São Petersburgo, começou ontem, termina hoje, a reunião de cúpula da Rússia com os países da África. É uma reunião importante, esse ano com uma participação menor de países africanos, 17 chefes de Estado da África participando. Para vocês terem uma ideia, em 2019, em Sochi, foram 43 chefes de Estado da África participando. E, obviamente, a reclamação dos africanos é com relação a essa interrupção aí do acordo de grãos, porque eles ficam prejudicados. Aí o Putin, rapidamente, já saiu anunciando que daqui a 3, 4 meses vai conseguir começar a fornecer grãos para os países africanos mais afetados. Então vamos aguardar. É uma situação realmente bastante sensível, aí é um jogo de xadrez bastante sensível, porque afeta determinados países africanos que, de uma certa forma, se não estavam, digamos assim, ajudando ou apoiando diretamente a Rússia, também não estavam claramente contra, digamos assim, a postura da Rússia em relação à Ucrânia, a presença da Rússia na Ucrânia. Os ataques russos contra os portos ucranianos também prosseguem, destruindo a infraestrutura dos portos ucranianos, é um ponto importante. E outra questão também que quero trazer para vocês é a questão do grupo Wagner. Não sei se vocês viram essa semana que o presidente Lukashenko da Bielorrússia, numa conversa com Putin no início dessa semana, falando que parte do grupo Wagner que está lá na Bielorrússia tinha manifestado interesse de fazer uma visitinha a Varsóvia, ou seja, uma clara brincadeira, uma provocação aos poloneses. Sabemos que a Polônia aí, um dos países da OTAN que mais estão aí contrários à guerra na Ucrânia,
e falou isso claramente, sendo filmado, etc., dizendo que os mercenários do Grupo Wagner estavam interessados em fazer uma visitinha lá em Varsóvia. Isso aí, obviamente, levou a protestos por parte dos poloneses e ao aumento da presença militar polonesa na fronteira com a Bielorrússia. E o último tema dessa questão do conflito na Ucrânia para vocês, a presença do Sergei Shoigu, ministro da Defesa da Rússia, na Coreia do Norte. Ele chegou lá na terça-feira, na quarta-feira ele já teve encontros de alto nível, inclusive participou, visitou uma feira que foi montada para ele ver os novos equipamentos de defesa aí da Coreia do Norte. O Shoigu, a Rússia em si tem interesse sim em determinados itens militares que a Coreia do Norte fabrica, né? A Rússia só tem mesmo Coreia do Norte para correr atrás nesse tipo de situação. O Irã também, sabemos que a Rússia recebe os drones iranianos. E ontem o Shoigu participou da parada militar aí dos 70 anos da alegada vitória da Coreia do Norte na guerra da Coreia, da Península Coreana, de 50 a 53. Ontem completou 70 anos, né? E teve uma grande parada aí militar, e o Shoigu era o chefe da delegação russa. Também tinha uma delegação importante da China, com o Li Hongzhong, que é do Partido Comunista Chinês, um membro elevado do Partido Comunista Chinês, e os dois ali assistiram junto com Kim Jong-un, o presidente da Coreia do Norte, à parada militar. Indo agora para os Estamos de Olho, como eu falei para vocês, Israel, segunda-feira, o parlamento israelense realmente votou a favor de reduzir os poderes do Supremo Tribunal do país. Então a situação em Israel está bastante tensa, metade da população é claramente contrária, incluindo aí militares e reservistas. E uma coisa impressionante, os reservistas israelenses dizendo que não vão se apresentar nas datas que eles têm que se apresentar para o treinamento deles, levando o chefe do Estado-Maior das Forças de Defesa de Israel um pronunciamento, está em vídeo, está no Instagram para quem quiser ver, o general israelense fazendo um apelo para que os reservistas se apresentem e sigam e separem a questão da defesa do país da questão da política interna. Vejam só que situação delicada que Israel está vivendo, né? E deixando, inclusive, o seu principal aliado, os Estados Unidos, numa situação difícil, porque o Partido Democrata, do presidente Biden, ele se opõe a essa medida, que é, digamos assim, da coalizão de direita que hoje está governando Israel. Então, vejam, em termos geopolíticos, em termos de estados versus estados-nação, Israel é o maior aliado dos Estados Unidos na região, mas o governo atual de Israel não é alinhado ideologicamente com o governo atual dos Estados Unidos. E essa decisão de retirar poderes do Supremo Tribunal Militar do país é uma decisão que o Partido Democrata do presidente Biden não concorda, e várias manifestações aí se opondo a isso. Então vamos acompanhar a situação de Israel, talvez uma das maiores tensões internas de Israel desde a sua criação. Outro caso que estamos acompanhando, a votação na quinta maior economia da Europa, país do G20, país da OTAN. A Espanha foi às urnas no último domingo, e o resultado indefinido, porque o PP, que é um partido de centro-direita, teve a maioria dos votos, mas não o suficiente para governar. Precisam de 176 cadeiras no parlamento espanhol para governar. O PP conseguiu 136 e o Vox, que é um partido mais à direita ainda, conseguiu 33 cadeiras. Ou seja, eles precisam de 7 cadeiras para terem a maioria e governar. Então a situação na Espanha está indefinida. Tanto o PP de centro-direita como o PSOE de centro-esquerda, que está atualmente no poder, correndo atrás aí dos partidos minúsculos lá na Espanha, que conseguiram algumas cadeiras, para ver se conseguem reverter a situação e tentar efetivamente ter uma solução para essa eleição, senão terá que ser convocada nova eleição na Espanha. Outro caso que estamos de olho, o acordo da Bolívia com o Irã. O ministro da Defesa da Bolívia esteve na semana passada no Irã e assinou determinados acordos com o Irã para fornecimento de drones, manutenção de aeronaves e helicópteros bolivianos pelos iranianos, fornecimento de lanchas pelos iranianos para a patrulha dos rios bolivianos, e também de fornecimento de programas de segurança cibernética
iranianos para a Bolívia. A primeira reação foi da Argentina. Sabemos que a Argentina tem uma questão histórica contra o Irã, por causa dos atentados terroristas que aconteceram na Argentina nos anos 1990. E o chanceler argentino enviou uma nota de consulta à Bolívia para saber mais informações sobre esse acordo entre Bolívia e Irã. E aí eu me pergunto, para que esse acordo com o Irã? Para que trazer o Irã para a América do Sul? Por que não explorar a indústria de defesa da América do Sul, do Brasil, da própria Argentina, do Chile, Colômbia? Mas não, foram buscar ajuda militar no Irã, um país fora daqui, e aí ainda vão falar de Unasul, ainda querem falar de integração regional. Fica impossível isso. Eu fico até pensando, a Bolívia não tem dinheiro, está numa situação financeira ruim. Quem que vai pagar isso do Irã? O Irã também não está com dinheiro sobrando para ficar dando coisas para a Bolívia. Eu começo a pensar até se não tem um terceiro país interessado nessa questão, talvez a própria China, que tem muito interesse no lítio da Bolívia. Já está na Bolívia, efetivamente, mas pode ser até que a China, de uma certa forma, tenha aí algum acordo com o Irã para facilitar essa venda de equipamentos de defesa do Irã para a Bolívia. Isso aí vamos seguir de olho. E para terminar, estamos de olho, Níger, golpe militar na quarta-feira, de quarta para quinta-feira. O Níger é um país importante ali na região do Sahel, né? Tem tropas, inclusive, alguns militares americanos, alguns militares franceses, até alemães, né? Combatendo os grupos terroristas que existem ali naquela região. E o Níger é um grande produtor de urânio, importantíssimo para a geração de energia na França. Então estamos de olho, um golpe contra o presidente eleito há 2 anos atrás, o chefe do exército lá, o comandante do exército do Níger, alegando aí corrupção por parte do presidente, etc. Então é um evento que está em andamento e estamos de olho. E fechando com a boa notícia de sempre, o regresso da nossa expedição ao Ártico, primeira expedição, chegaram no último sábado, liderado pela Universidade de Brasília, pela UFMG, lá de Minas Gerais. Eles estiveram, como eu já tinha falado para vocês, no arquipélago de Svalbard, que pertence à Noruega, fizeram algumas pesquisas, também estiveram na nossa embaixada em Oslo, lá na Noruega. Foi um primeiro passo, poucos dias apenas, para marcar esse movimento do Brasil em se aproximar de uma região cada vez mais importante na geopolítica global, que é o Ártico, e voltarei a esse assunto mais vezes aqui no Conexão Geo para vocês. Com isso, encerro mais esse Conexão Geo, essa síntese geopolítica da semana, agradecendo aí o prestígio de vocês. Lembrando, compartilhem com seus amigos, deixem o like de vocês, o comentário lá no YouTube, nas minhas redes sociais. Um excelente final de semana, uma boa semana, até a